Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a obra Os Irmãos Karamazov e eu vim contar minha experiência para vocês de leitura, que foi feita em algumas edições. Nós vamos comentar sobre isso mais pra frente. Mas antes disso, bora entender o contexto da história Os Irmãos Karamazov. Bom, quando se fala na obra dos Irmãos Karamazov, nós estamos falando de uma obra que foi a última escrita pelo Dostoiévski e que fechou a era de ouro, assim, da literatura russa. Sendo assim, o que esperar desse livro, que não é um livro pequeno, mas é um livro maravilhoso e contém a história de uma família de 3 irmãos, filho desse pai Karamazov, que é o que dá nome ao título do livro. Essa edição que eu tenho aqui na minha mão é a edição da Garnier, foi um presente de aniversário. E minha experiência de leitura com esse livro foi de ler um capítulo assim há um ano atrás e parar e depois simplesmente devorar esse livro em poucos dias, relativamente falando, pelo número de páginas. Aqui na Garnier ele tem mais ou menos umas 600 páginas e na edição da Penguin, que foi a segunda que eu usei, ele tem mais de 1000 páginas. Então eu comprei o e-book dele. Nesse livro nós vamos nos deparar com uma confusão de família, o que já é bem típico assim dos livros russos, onde 3 irmãos com personalidades totalmente diferentes vão ter conflitos com o pai, que é o Fyodor Karamazov. Pai esse que é um dos personagens mais horrorosos que eu já encontrei na literatura. Falo de caráter mesmo. Dmitry Karamazov, ou mais conhecido como Mitya, que é o apelido dele, Ivan Karamazov, Alexei Karamazov. Dependendo da tradução, esses nomes podem ter uma diferença, mas o importante é você já fazer a sua colinha aqui. Então eu já coloquei o Dmitry, o Ivan e o Alyosha e coloquei o apelido deles do lado para ficar fácil durante a leitura. E esse caderno aqui eu colocava dentro do livro para poder marcar a página e sempre consultá-la assim. Pode ser um post-it ou qualquer coisa que te ajude. Voltando para a história, então, nós encontramos nesse livro, no meio desse barraco de família, o motivo que causou essa confusão toda, que é herança e mulher. Herança porque o pai se casou 2 vezes, uma dessas vezes a mulher fugiu, outra vez a mulher morreu, e o seu filho mais velho, que era da primeira esposa, estava exigindo o restante da herança que o pai deveria dar a ele, que era concernente à mãe. Esse pai, Fyodor Karamazov, falou que eles não iam ter acesso de forma alguma à herança enquanto ele estivesse vivo. E ele deixa bem claro que pretende viver e gastar à vontade, assim, da forma mais ordinária possível. Ele é um personagem dado aos prazeres da vida mesmo, sem nenhum escrúpulo moral, tanto que o segundo motivo dessa confusão toda que nós encontramos já no início é uma mulher que ele está disputando com o filho dele, e toda essa confusão vai acontecer dentro de um mosteiro. Mosteiro esse que é o cenário onde vive o nosso herói da história, como diz o próprio Dostoiévski, que no prefácio do livro fala que o Alyosha é o herói. Isso porque o Dostoiévski pretendia escrever mais 2 livros sobre os Karamazov, um dedicado ao Alyosha e outro provavelmente dedicado ao Dmitry, que é esse filho mais velho que tem problemas com o pai. Bom, já falamos de 2 filhos e falamos que essa confusão acontece em um mosteiro. O filho, que é o herói da história dito pelo Dostoiévski, que é o Alyosha, ele leva uma vida assim para se tornar um monge, e é um personagem que serve como elo mesmo da família, que tenta reconciliar aquela família, né? E coitado, a confusão é toda levada até a ele lá no mosteiro. Temos aí o irmão que está faltando, que é o irmão por parte de pai e mãe do Alyosha, que é o Ivan Karamazov. Esse já é o nosso personagem ateu. Então aqui nós já entregamos nossos personagens principais: o pai Karamazov, o irmão que está na luta pelo dinheiro e disputando uma mulher com o pai, que é um irmão mais dado também
apesar de ter uma certa moralidade ali, é o que mais saiu ao pai, né? Na minha opinião. O livro vai dizer que não, mas na minha opinião é o que mais saiu ao pai, tirando a parte que ele veio com moralidade, coisa que o pai dele não conhece. Segundo filho, Ivan, que é o ateu. E o terceiro filho, o Alyosha, coitado, que recebe toda essa confusão lá no mosteiro onde ele vive. É nesse momento que nós chegamos, a confusão já está armada nesse livro. Ele dá uma breve contextualidade de como que foi a criação dos meninos. No que consta ao pai, foi terrível, foram abandonados, ele sequer lembrava que tinha filhos. Então, os familiares das esposas foram pegando essas crianças aí para cuidar. O mais velho foi cuidado pelos criados da casa. E ainda, se não bastasse isso, existe um suposto quarto filho nessa história toda, que é o Smirdyakov, que foi criado como um cozinheiro da casa, porque não se sabe, não se tem certeza se ele é ou não filho deste homem. O Smirdyakov é um personagem ressentido e ele vai me lembrar muito, eu vou deixar aqui o personagem que ele me lembra, que me veio à cabeça quando eu li esse livro. É daquela série A Casa do Dragão, e assim, se você já viu essa série, esse personagem aqui, vocês conhecem o caráter sorrateiro e ele parece estar sempre meio doente, mas mesmo assim ele consegue as coisas que ele quer, tem acesso aos bastidores da casa, mas é aquele personagem ressentido. Não sem motivos, porque no caso, principalmente dos irmãos Karamazov aqui, se confirmam os boatos, que ele foi um filho renegado e fruto de uma relação ainda terrível. Saindo de toda essa confusão, como resultado de toda essa confusão que acontece no mosteiro, devido ao encontro desses personagens, nós vamos ter o desenrolar do livro. É isso que vai dar tom ao livro. Então, você vai ter ali um encontro, uma cobrança por uma herança feita pelo Dmitri. Você vai ter um diálogo que vai fazer a abertura da parte mais maravilhosa desse livro, que é o que o Ivan proporciona, já que ele é um ateu e ele tá no mosteiro e ele foi ali justamente em busca de debate, e onde ele vai afirmar que se Deus não existe, tudo é permitido. Com todas as letras, assim, essa frase, inclusive, vem desse personagem do Dostoiévski. Mas ao contrário do que nós pensamos quando nós encaramos a figura do Ivan, que ele poderia sentir um certo desprezo pela instituição da igreja, não. Ele diz que é necessário, que foi necessário que o homem inventasse Deus e que haja essa instituição que consiga regular o comportamento humano, que consiga dar tom à moral humana. Então ele entende que as pessoas precisam estar sujeitas a essa instituição para que a humanidade não caia na barbárie, porque, como ele mesmo disse, se Deus não existe, então tudo é permitido. Nós vamos também nos deparar com uma ameaça de parricídio feita pelo filho mais velho, que disse que seria melhor se o pai dele nunca tivesse existido e que poderia acontecer dele acabar matando o pai dele. E o pai dele, né, aproveita ali as testemunhas e fala: olha, estão vendo? Se eu morrer aqui, todo mundo já sabe quem foi. Foi o meu próprio filho que me matou. Acontece que o pai dele, apesar de não ter escrúpulo nenhum, não está fazendo isso de querer aquela mulher por pura pirraça. Ele está enfeitiçado por essa mulher, que é uma espécie de... Vou pegar aqui emprestado o nome que o José Moni Renasce, diz que é uma espécie de Jezebel desse livro, assim, e que não sei por que decidiu acabar com a paz dessa família, entendeu? Então ela tá ali enrolando pai e filho, e já rolou ameaça de morte, e ela segue como se aquilo fosse só um joguinho. E realmente o pai está dado aos amores por essa mulher e promete para ela 3.000 rublos, que é muito dinheiro, não sei exatamente quanto, mas uma bolada, se ela aparecer na casa dele. E já até falou que se ela quisesse, ele casaria com ela. Se ele casasse com ela, acabou a herança pros meninos, tá? Então, assim, esse já é mais um ponto pra história. O filho fica enfurecido, porque esses 3.000 rublos são exatamente o valor da herança que ele diz que falta o pai passar pra ele. Ok,
nós entramos no livro Nesse Ninho de Gato, O Pobre do Alyosha. Um livro inteiro ele passa correndo para resolver uma coisa ou outra. Então o que se segue aí são duas coisas que vão dar o tom da história, como eu disse, o parricídio e a história lá do Ivan sobre a moralidade e a sua dependência da invenção de Deus. Só que quem já leu Crime e Castigo vai ver que essa história de tudo é permitido não é estranho. E que quando um crime acontece, e não se engane aqui, a gente está falando de Dostoiévski, o crime vai acontecer. O pessoal até brinca que, se tratando de Dostoiévski, na história vai ter um crime, vai ter uma prostituta e esse diálogo a respeito da moralidade depender ou não de Deus. E essa ideia dessa inexistência do certo ou errado, ela vai ser levada a cabo. O mistério é por quem, e é um mistério pra gente também. Nós só vamos descobrir lá pra segunda parte do livro, mas ela vai ser levada a cabo. E aí vem as consequências dessa ideia, porque assim como no livro Crime e Castigo, há um castigo por essa ideia, existe uma punição por essa ideia, porque é uma ideia falsa, não condiz com a realidade. Quem vai nos falar isso é o C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples. Quem vai nos falar isso de uma forma mais fácil de entender, né? Porque a moralidade, ela precisa partir de algo de fora do ser humano. Então, isso precisa vir de fora. Então, é muito interessante, porque isso vai nos conduzir para o capítulo principal do livro, que eu fiquei esperando que acontecesse, o capítulo mais famoso desse livro, né? E eu fiquei esperando que ele fosse lá por final, que ele fosse o ápice do livro, assim. Mas ele acontece relativamente no início, assim, pra mim. Eu perco um pouco a noção, porque eu li tanto no físico quanto no Kindle. E é muito diferente. Tipo, esse livro aqui da Penguin, ele físico tem mais de 1000 páginas. Esse aqui da Garnier tem menos de 600. E tem mais uma edição que eu comprei de sebo, que eu não li muito nela. Eu li a dedicatória, porque infelizmente... Dedicatória não, perdão. O prefácio, que infelizmente aqui nessa daqui não tem. Essa edição é linda, mas ela não tem o prefácio, escrito pelo próprio Dostoiévski. Então aqui, esse diálogo vai acontecer na página 184, que é pouco para esse livro, porque é um livro muito grande. Mas enfim, o diálogo chama O Grande Inquisidor. E é um capítulo realmente espetacular. Mas para mim, o capítulo que antecede o Grande Inquisidor é ainda mais maravilhoso, porque vai ter o diálogo desse personagem que tem aquela noção de que o Tolstói vai abordar no livro Ana Karenina, e no infinito do espaço, na matéria infinita, há uma bolha organismo, e essa bolha se desenvolve, tem algumas reações até que ela estoura e tudo acaba para aquela bolha. Então esse personagem que é essa bolha organismo, que é o Ivan, em que tudo vai acabar ali quando ele morrer, e nada interessa quando ele fizer, enquanto ele estiver vivo. Então, se Deus não existe, tudo é permitido, não interessa. Entende, apesar disso, que a instituição da igreja é importante para ver a moralidade, que aquele teatro é importante para que a humanidade não caia na barbárie, mas ele não, né? Ele já viu ali nos bastidores como que as coisas funcionam. Esse personagem confronta o seu irmão Alyosha, o irmão que estava preparando para ser monge. E que, se eu não me engano, tem 19 aninhos aqui. Eles são todos jovens, tá bom? Então, o irmão dele já não é tão mais velho que ele, tem uns 23 anos, e enfim, mas já é muito intelectual, porque ele já tá todo europeizado ali, enquanto o irmão foi criado no mosteiro e tudo mais. Então você tem esses dois confrontos de fé e razão. E aqui a gente ainda tá falando da fé católica ortodoxa, que é uma fé mais mística do que o catolicismo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Então, Dostoiévski vai partir desse ponto de vista para colocar os argumentos em voga. E o Dostoiévski tinha uma visão cristã ortodoxa. Isso fica claro no livro Crime e Castigo, seus heróis, o herói dele aqui, que é o Alyosha, né, que é esse monge, e nossa, que personagem maravilhoso. Mas ele vai ser confrontado, e Dostoiévski não tem dó das ideias cristãs. Ele vai tocar no calcanhar daqueles que acreditam no cristianismo, que é: se Deus existe, porque há o sofrimento, porque um Deus justo
permite o que haja a injustiça no mundo. Então, esse é o calcanhar daqueles que não possuem na sua religião uma espécie de mal na sua deidade. Então, nosso Deus cristão, ele é puramente bom. Não pode existir treva e luz misturadas. Então, é diferente de algumas outras religiões, onde há ali o mal e o bem em pé de igualdade. Aqui, no cristianismo, não existe isso, tá bom? Então, por isso é tão difícil entender. E por isso esse confronto dele que o Ivan vai fazer, que é mexer inclusive com histórias de criancinhas que perturbaram ele também, que é o sofrimento de criancinhas que não mereciam sofrer. Então, por que que nesse mundo que foi criado por um ser justo existe esse tipo de sofrimento? E ele vai confrontando o irmão dele com essas ideias. E o irmão dele, assim, ele não é invasivo, sabe? Tudo bem que ele foi lá no mosteiro, a princípio, caçar debate, mas ele não é invasivo. O irmão dele também quer saber. E o desenrolar dessa história, o desenrolar depois desse diálogo é, assim, maravilhoso. Nossa, que experiência que foi ler esse livro, mas principalmente essas duas partes. E se você não tiver interesse no livro, tá na dúvida se quer ou não, lê o capítulo que antecede o Grande Inquisidor e lê também o Grande Inquisidor. Nesse diálogo, ele vai falar a respeito desses inocentes, né? Vamos puxar aqui um motivo de revolta presente no Brasil. Aquele cachorrinho orelha que a gente supostamente foi torturado pelos garotos lá, causou uma revolta, um cachorro causou uma revolta nacional, assim. É que o Ivan vai falar de casos reais de crianças que aconteceram na Rússia. Então, desse caráter russo mesmo, de gostar do castigo, de gostar de infligir a dor. E como que isso pode coexistir com uma nação cristã, porque a Rússia dessa época aqui, século XIX, se não me engano, era uma Rússia cristã. O livro vai provar que essa tese é insustentável. Vai haver uma punição por conta de quando essa ideia é levada a cabo de que tudo é permitido. O livro vai ter seu ápice com um assassinato. O parricídio vai acontecer. Isso não é um spoiler. Essa é o coração do livro, assim, vai acontecer e vai ficar uma coisa meio quem matou a Odete Roitman. E as consequências dessa ideia de tudo permitido vão vir. De repente, esse indivíduo que defende a ideia do não existe certo ou errado, percebe que não é uma bolha, organismo no meio da matéria infinita, do espaço infinito. Se vai ter uma redenção ou não para ele, nós temos que ler o livro. Mas por que ele percebe, ou se ele não percebe, né? Vamos ver se ele percebe ou não. Na minha opinião, ele percebeu, sim, porque ele colapsa. Então, nós vamos assistir aí o colapso desse personagem quando a ideia dele é levada a cabo. E aí que a gente vê se a pessoa aguenta as consequências disso. E eu sei que aqui parece muito extraordinário falar, né? Nós estamos falando de um assassinato, mas no dia a dia a gente também vê isso. A pessoa que ela defende que essa moralidade que é inventada, que a gente só vive para as coisas que estão aqui mesmo na matéria, que essa bolha organismo vai estourar uma hora e aí tudo acabou, nada importa. O que faz essa pessoa levantar da cama? Porque aqui o nosso personagem ele é bem honesto. Ele fala que ele só vai continuar nessa lenga-lenga que não faz sentido nenhum, já porque nada importa, né? Até os 30 anos. Então ele vai viver uma vida ali caramazoviana, como ele fala, vai aproveitar os prazeres da juventude e aos 30 anos, acabou, ele vai devolver o bilhete. Ele pensa tanto nisso, que ele criou o diálogo lá, o poema do Grande Inquisidor, que não é em formato de poema aqui nesse livro. É contado como uma história mesmo. E ele cria diálogos maravilhosos. Ele realmente pensou muito sobre isso aqui. E uma hora ele chega a falar pro Alyosha, nesse mesmo diálogo do início, que ele consegue, eu até aceito a ideia de Deus, mas eu não consigo aceitar esse mundo que ele fez. E ele fala isso e fala a respeito dessa justiça que não é alcançada aqui na Terra e dessa promessa de justiça futura, e que ele não quer uma justiça futura, ele quer justiça aqui agora. Então ele sofre internamente porque ele vê a injustiça no mundo, não consegue aguentar essa injustiça
entra em revolta, o próprio irmão dele vai falar, isso é revolta. E aí a gente vai assistir simplesmente o colapso dele. Inclusive, esse diálogo o argumento é tão forte contra esse calcanhar de Aquiles que eu falei a respeito de quem tem uma vida centrada numa moral superior e que depois as coisas vão fazer sentido. É tão forte que ele consegue balançar a fé do irmão dele. Então o irmão dele sai meio balançado dessa conversa, tá? E o Dostoiévski chega a ser questionado sobre, tá, você jogou ali o diálogo do Grande Inquisidor, você jogou aqueles argumentos ali. Qual que é a resposta para isso? Ao que ele responde, eu não lembro em qual material de apoio eu li isso, mas ao que ele responde, o livro todo é uma resposta para isso. E eu não poderia concordar mais, porque realmente o livro inteiro é uma resposta para isso. Nós assistimos o colapso dessa personagem, Ivan. Nós assistimos uma história de redenção pelo sofrimento, que já é para uma outra personagem, e nós assistimos o próprio Mitya tendo que lidar com isso, da sua fé balançada. Ele é o personagem que corre por todos os lados para resolver os problemas da família. Essa história termina de uma forma que é realmente a resposta para o diálogo do Inquisidor. E é importante que você, na hora de ler esse livro, se atente à epígrafe dele, que diz assim: em verdade vos digo que, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo, mas se morrer, produz muito fruto. Que é uma passagem da Bíblia. Dito isso, bora passar para um personagem não menos problemático, mas dado a outros tipos de problemas, já não intelectual, que nós temos claramente a divisão dos três irmãos como um mais espiritual, o outro intelectual e o outro como se fosse o mundo físico, que seria o Mitya, que é o irmão mais velho e que tem o conflito a respeito da Grúntica, que é essa mulher que o próprio José Muniz Renasce vai chamar de Jezebel, nos áudios que ele tem nas expedições pelo mundo literário e que estão disponíveis no YouTube. E realmente ela faz um furdunço nessa família. E tendo essas discussões, o Mitya também, apesar de ter uma bússola moral presente nele, nem espiritual, nem ateu, ele lida com seus próprios problemas e vai soltar uma das melhores frases que eu já li: se o privarem de Deus no céu, ele o encontrará debaixo da terra. Que é nesse sentido aqui tem a conotação de trabalhos forçados lá da Rússia. Também foi uma resposta para essa questão do sofrimento aí, que é tão insuportável para o Ivan. Esse sofrimento injusto que é tão insuportável para o Ivan, determinada hora o irmão vai precisar passar. Lógico, não nos níveis que a gente estava conversando, porque a gente estava falando do sofrimento inocente. Então, enquanto o Ivan vai ter essa questão com o sofrimento inocente, claro, tá falando aqui de uma inocência da criança, o seu outro irmão vai passar por uma injustiça. O que fica aqui de muito pungente no diálogo do Ivan é essa incompreensão que nós temos e que o Dostoiévski diz que o restante do livro vai ser a resposta, mas essa incompreensão de que, então, essa resignação de que você vai encontrar na injustiça é uma das respostas. Claro, o restante do livro vai abordar muito mais núcleos que vão ser respostas para esse diálogo do Inquisidor. Para além disso, temos muitas referências que valem a pena ler esse livro, então faz o papel aqui do intelectual. Ele vai trazer como humano, como a questão de que nós roubamos o fogo do céu no mito de Prometeu, nós comemos a maçã na questão do Jardim do Éden e nós, assim, merecemos padecer. Mas há aqueles que não participaram disso, que aí de novo entra a questão dos inocentes e que eles padecem. Então por que sangue inocente continua sendo derramado em prol de uma glória futura? O irmão dele vai dar uma resposta maravilhosa no final desse capítulo. Esse livro foi um livro que eu já estava querendo ler há muito tempo. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.